Olá, tudo bem com você? Meu nome é Gabriela Tuller e hoje nós estamos aqui no nosso quinto vídeo da Semana da Drenagem Total. Gente, eu estou muito feliz e realmente eu quero agradecer muito a presença de todas as minhas seguidoras que passaram aí essa semana comigo. Me mandaram mensagem, agradecer o carinho aí de tantos vídeos, da live que eu fiz essa semana. Dessa semana, né, gente? Porque semana que vem tem mais. Essa semana que passou, então, eu estive aqui postando um vídeo por dia sobre dúvida das alunas, das minhas seguidoras, e também eu fiz uma live sobre o sistema cardiovascular e sobre o sistema linfático. Então, quem ainda não assistiu, não se preocupe porque está tudo gravadinho, tá bom? Está tudo no meu IGTV. Então, corre lá e assiste porque tem muito conteúdo, tá? Bom, vamos para a pergunta de hoje? A pergunta de hoje fala sobre edema. Então, a pessoa quer saber sobre os tipos de edema que existem, se todos os tipos de edema são iguais, se existe tratamento para isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre edema. O que é edema? O edema, ele pode ser conhecido também como inchaço, né? Então, é um excesso de líquido que a gente tem no tecido extravascular, ou seja, o tecido extravascular é aquele tecido que não está dentro dos nossos capilares, ele está fora dos capilares sanguíneos e também fora dos capilares linfáticos. E esse edema, ele pode acontecer por vários motivos, mas existem dois principais motivos aí no qual esse edema ele pode estar associado pela ineficiência, né? Que é do sistema vascular e do sistema linfático. Então, vamos falar um pouquinho primeiro aí do edema e da sua avaliação ligado à ineficiência aí do aporte do líquido quando a gente fala do sistema vascular. Então, vai ocorrer o que, gente? A filtragem desse líquido vascular, mas não vai ocorrer a drenagem desse líquido vascular. Então, como que eu vou identificar esse edema? Então, esse edema que eu vou identificar, eu vou fazer o sinal de Godet, ou seja, eu vou pressionar o edema e quando eu retiro o meu dedo com essa pressão, o meu tecido ele vai ficar afundado. Então, eu tenho um edema com ineficiência do sistema vascular, mas eu consigo deslocar esse tecido de espaço em espaço e é um edema fácil de ser solucionado. Então, esse tipo de edema é aquele edema que no final do dia, quando eu chego na minha casa, eu consigo colocar as pernas para cima, por exemplo, e a gente coloca as pernas na altura do nosso coração, e somente com esse tipo de gesto, a própria fisiologia do corpo ela já vai auxiliar no deslocamento do excesso desse líquido. Então, esse líquido que ficou acumulado lá no meu interstício, ele volta para os capilares venosos e já diminui esse edema. Agora, tem um edema que é o defeito da drenagem, ou seja, ineficiência do sistema linfático, ocorrendo o quê? A falta da reabsorção dos líquidos capilares venosos. Então, eu tenho já o que? Uma ineficiência da reabsorção linfática, aquela dos 10%. Lembra que eu falo da reabsorção linfática, dos restos metabólicos que deveriam ser reabsorvidos pelo sistema linfático e não foi? Então, de repente, eu começo a ter um acúmulo desses 10%, mais outros 10%, mais outros 10%, e eu vou tendo um acúmulo de grandes proteínas nesse tecido. E esse é um tipo de edema que acontece, por exemplo, quando eu tenho um paciente de pós-operatório. Quando eu tenho, por exemplo, um paciente de defeito genético, que nasceu, por exemplo, com uma alteração nas válvulas do sistema linfático. E isso pode acontecer também por outras causas que podem estar associadas ao edema do organismo, como linfedema, que é composto de água, proteína, lipídio, que acontece quando o fluido ele faz parte da circulação linfática e ela vai escapar para a pele e para os órgãos mesmo. E pode ser em casos de câncer, elefantíase, gânglios linfáticos obstruídos. E também tem o caso de mixedema, que a principal diferença também do mixedema é pela alta presença de gordura, que são os lipídios, né? Uma composição de gordura,
que faz com que o inchaço ele seja mais firme, não tão fluido quanto os outros tipos de edema, contando com muita água e bastante proteína também. Então, esse mix edema, ele é mais frequentemente na face, deixando os olhos da pessoa bastante inchados, que vai acontecer principalmente quando a paciente ela tem hipotiroidismo ou quando ela se submeteu a algum tipo de tratamento de hormônios. Gabriela, existe tratamento? Bom, depende muito do tipo de edema, certo? Então, por exemplo, o tratamento para eliminar o edema, ele deve ser de acordo com a condição que esse edema originou. Então, nos casos mais leves de edema, sempre vai ser indicado o repouso para esse paciente. Então, um repouso com as pernas para cima, uma alimentação pobre em sal, também é muito bom. E é claro, gente, a drenagem linfática também sempre vai ser bem-vinda, certo? Agora, nos casos mais graves, onde estão presentes condições realmente de saúde, como doença de fígado, doença de rim, doença de outros órgãos, é necessário que esse paciente ele procure realmente um médico e isso deve ser recomendado medicamento segundo a orientação desse médico. Isso é muito sério. Agora, existem, por exemplo, infecções de um modo geral que também pode causar um edema. Existe uma doença chamada deficiência de proteína, tá? Gente, o nome é hipoproteinemia, ok? Hipoproteinemia, que pode, essa doença, ela pode causar inchaço nos membros inferiores. Então, o que acontece? As pernas, os pés ficam super inchados, ela causa uma redução de níveis de proteína e de frações proteicas, de frações de sangue no nosso corpo, principalmente da albumina e da globulina no nosso corpo, e ela pode ser detectada através de exames laboratoriais. Isso também pode causar edema no nosso corpo. Agora, a gente também tem que se lembrar que o edema, ele retarda o processo de cicatrização, por exemplo, num pós-operatório de abdominoplastia. Então, por isso que é muito importante que nós, profissionais da área da estética, tenhamos conhecimento de técnicas que, por exemplo, melhorem aí o processo de cicatrização nesse trauma cirúrgico de uma abdominoplastia, para melhorar, para diminuir a dor desse paciente, para melhorar o processo de cicatrização desse trauma cirúrgico e para diminuir também o edema desse corpo, dessa lesão nesse paciente. Porque o edema, ele realmente retarda o processo dessa cicatrização, correto? Gente, então não esqueçam de compartilhar aí todos esses vídeos que eu fiz essa semana, foram 5. Todos os dias dessa semana eu fiz vídeos sobre sistema linfático, drenagem linfática, pós-operatório. Eu também fiz uma live essa semana e semana que vem eu tenho mais 3 lives para fazer para vocês sobre assunto de sistema linfático, drenagem linfática e pós-operatório. E eu conto com a presença de vocês, ok? Não esqueçam também de usar as minhas hashtags Gabi Tuller, tratando de estética com Gabi Tuller e também drenagem total. Um super beijo para vocês e até na nossa live segunda-feira.